Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia. Já vamos abrir com a notícia que o Bolsonaro diz que prorrogará por 2 anos a desoneração da folha de pagamento de certos setores da economia. O projeto que estende a desoneração recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bolsonaro citou que a manutenção de empregos contribui para o combate à fome. Essa extensão abrangeria 17 setores da economia por mais 2 anos. Defensores do texto argumentam que sem a desoneração, os setores teriam dificuldade em manter os empregos, o que agravaria a crise econômica. A desoneração da folha permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a esse modelo estão indústrias têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Passando agora para falar das vendas do varejo, que caem 1,3% em setembro, segundo mês seguido de baixa. A expectativa do consenso Refinitiv era uma queda de 0,6% apenas. No ano, o varejo acumula um crescimento de 3,8% e nos últimos 12 meses a alta de 3,9%. Na comparação com setembro de 2020, o comércio varejista recuou 5,5%, com 7 taxas negativas das 8 atividades pesquisadas. Móveis e eletrodomésticos caíram 22,6%. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação caíram 14,8%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico caíram 6,9%. Combustíveis e lubrificantes caíram 4%. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 3,7%. Livros, jornais, revistas e papelaria caíram 3,4%, enquanto tecidos, vestuário e calçados caíram 0,1%. O único setor a registrar uma taxa positiva foi de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, que teve um crescimento de 4,3%. Também houve predomínio de resultados negativos em 20 das 27 unidades da federação, com destaques para Maranhão, uma queda de 11,5%, Amazonas, 10,9% e Amapá, 9,4%. Pressionando positivamente ficaram 7 das 27 unidades, com destaque para Pernambuco, um crescimento de 13,9%, Goiás, de 6,2% e Mato Grosso do Sul, 4,2%. Agora vamos falar de Evergrande, que paga juros de 3 títulos dentro do prazo, diz imprensa. Os investidores aguardavam para ver se a empresa reembolsaria 148 milhões de dólares que estavam pendentes do pagamento desde outubro. De acordo com a Bloomberg News, os clientes da empresa Clearstream teriam recebido os pagamentos. Os investidores que possuíam 2 dos títulos confirmaram o recebimento do dinheiro, acrescentou a agência. Porém, a companhia alemã Deutsche Marketing Agentur, com certeza falei errado, diz que a Evergrande deixou de pagar os 148 milhões de dólares em juros de títulos. Ela afirma que não recebeu nenhum pagamento até o fim do período de graça, que são os 30 dias de extensão de carência, onde mesmo após o vencimento da dívida, a empresa ainda tem uma carênciazinha para pagar sem configurar um default. A empresa alemã informa que prepara um processo de falência contra a Evergrande e convida os demais credores que não receberam os pagamentos devidos da incorporadora a se juntarem à causa. Apesar dessas duas notícias serem contraditórias, a primeira, que diz que a Evergrande conseguiu pagar, é a mais recente. E, aparentemente, os papéis da Evergrande em Hong Kong reagiram positivamente. Então parece, de fato, que ela conseguiu pagar. Mas ainda assim é muito estranho a gente ter essas duas notícias contraditórias, e é mais uma evidência aí de que essa situação da Evergrande ainda é uma questão para a gente ficar de olho. Agora vamos falar de Petrobras, que propõe aumentar em até 4 vezes o preço do gás natural em 2022. A proposta é de aumentar entre 2 e 4 vezes o preço do gás natural no ano que vem, nos novos contratos que a estatal está negociando. Porém, o ano de 2022 deve marcar a entrada de novos fornecedores de gás no Brasil. A Shell e PetroRecôncavo, que já assinaram contratos com a Copergás e Potigás, enquanto outras 4 empresas, Compass, Equinor, Galp e Origem, estão em negociações finais com outras concessionárias do Nordeste. A abertura do setor, porém, deve ser ofuscada pelos novos termos da Petrobras na avaliação de analistas. A expectativa é que algumas distribuidoras consigam repassar aos consumidores os ganhos obtidos com melhores condições contratuais negociadas com os novos fornecedores. Na maioria dos estados, porém, a Petrobras ainda é a principal alternativa de suprimento e, nesses casos, a previsão é de que haja um aumento expressivo nas tarifas em 2022. Mais uma notícia da Petrobras, que está ampliando o investimento em restauração florestal. Ela ampliará os investimentos em cerca de 50 milhões de reais, informou a petroleira em comunicado nesta quarta-feira. O projeto terá como foco a restauração de floresta de espécies nativas nos biomas brasileiros,
que contribuem para a fixação de carbono, evitando emissões de gases do efeito estufa. O investimento está previsto para os próximos 5 anos e faz parte da iniciativa Floresta Viva, lançada nesta quarta-feira pelo BNDES em um fórum realizado na Cúpula Climática da ONU, COP26. Agora vamos falar da subsidiária da Embraer, que assina acordo com empresa para desenvolver carros voadores para a Escandinávia. A parceria visa desenvolver soluções de modalidade horária urbana, com foco nas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. A Embraer adora fazer essas animaçõezinhas dos seus aviõezinhos, né? A Embraer comunicou nesta quarta-feira que a subsidiária de mobilidade urbana, a IVE, assinou um acordo com uma empresa norueguesa com esse nome aqui, envolvendo operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical na Escandinávia. Essa empresa é uma incubadora de negócios de mobilidade aérea e faz parte da maior companhia aérea regional da Escandinávia, que já usa aviões da Embraer. Agora vamos para o resultado de Oi BR, que tem prejuízo de 4,8 bilhões de reais no terceiro trimestre. Ela piorou o seu prejuízo em 82%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, ela tinha tido um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. E no segundo trimestre ela teve lucro de 1,1 bilhão. Segundo a empresa, no terceiro trimestre, a companhia registrou um resultado financeiro líquido consolidado negativo de 4,8 bilhões. A Oi acrescenta que na comparação anual houve aumento das despesas financeiras consolidadas por conta da desvalorização do real frente ao dólar. Dessa forma, o resultado cambial líquido ficou negativo em 1,2 bilhões de reais, ante uma perda de 440 milhões um ano antes, enquanto o segundo trimestre desse ano foi positivo em 1,9 bilhão. O EBITDA de rotina recuou 0,2% em um ano, atingindo 1,4 bilhão no terceiro trimestre desse ano. Em relação ao segundo trimestre, o EBITDA avançou 13,7%. A margem EBITDA de rotina veio em 32,3%, uma alta de 1,2 pontos percentuais no ano e um avanço de 3 pontos percentuais na comparação trimestral. A receita líquida da Oi somou 4,5 bilhões, uma retração de 3,9% na comparação anual e uma alta de 3% em relação ao segundo trimestre. A dívida líquida da Oi encerrou o terceiro trimestre em 29,8 bilhões de reais, uma alta de 40,7% em um ano e de 16,4% em relação ao segundo trimestre. Agora vamos de BRF, que reverte lucro e tem prejuízo líquido de 271 milhões de reais no terceiro trimestre. O resultado reverte lucro de 219 milhões, verificado em igual período de 2020. A receita líquida proveniente das vendas da companhia no período somou 12,3 bilhões, um aumento de 24,6%. O EBITDA ajustado da BRF no terceiro trimestre alcançou 1,3 bilhões de reais, um avanço de 3,9% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. A margem EBITDA ajustada foi de 11%, tinha sido de 13,2% no igual trimestre do ano passado. A companhia encerrou um trimestre com aumento de 11,9% no índice de alavancagem em comparação com o segundo trimestre de 2021, passando de 2,73 vezes para 3,06 vezes. O volume comercializado pela BRF teve um avanço de 5,1% em relação com o mesmo período de um ano anterior. A empresa também informou um consumo de caixa de 308 milhões de reais, ante geração de 987 no terceiro trimestre do ano anterior. Já no segmento internacional, a receita líquida foi de 5,4 bilhões de reais, uma alta de 26,4% sobre o mesmo período do ano passado. BRF destacou que China e Japão acrescentaram volumes e que a produção de carne suína na China oscilou durante o ano, principalmente em razão das novas variantes da peste suína africana. Agora a JBS vê lucro saltar 142% no terceiro trimestre, chegando a 7,6 bilhões de reais, e a companhia aprova um dividendo de R$1 por ação. Já a receita líquida consolidada foi de 92,6 bilhões de reais, o que representa um aumento de 32,2% em relação ao mesmo período de 2020. Novamente, o desempenho foi impulsionado pelas operações na América do Norte, que compensaram algumas adversidades no Brasil, conforme o balanço divulgado nesta quarta-feira. A companhia destacou ter registrado um crescimento em reais em todas as unidades do negócio, Seara crescendo 38,2%, JBS Brasil 35,3%, JBS Americana Bovinos mais 34,2%, JBS Americana Suínos mais 42,2% e PPC mais 21%. O EBITDA ajustado totalizou 13,9 bilhões de reais, uma alta de 74,2% na base anual. A margem EBITDA veio em 15%, uma alta de 3,6 pontos percentuais. O fluxo de caixa operacional foi de 10,8 bilhões de reais, um aumento de 40%, em função principalmente da melhora na performance operacional. O fluxo de caixa livre totalizou 7,3 bilhões de reais, excluindo o impacto do pagamento de 1,1 bilhões de reais de antitrust da PPC. O fluxo de caixa livre do trimestre teria sido 8,4 bilhões. A dívida líquida em dólares passou de 9,1 bilhões para 11,2 bilhões, porém a alavancagem reduziu de 1,6 vezes para 1,49 vezes nesse mesmo período. Em reais, a dívida líquida aumentou de 51,5 para 61 bilhões. Agora vamos falar da varejista
acionista Via, antiga Via Varejo, que revê demandas trabalhistas e apura prejuízo de 638 milhões. O fundador da Casas Bahia, Samuel Klein, foi alvo de reportagens que denunciaram casos de assédio e abusos anos atrás. A companhia afirmou em fato relevante que o valor médio dos processos cresceu 32% no período de 2020 a 2021, quando comparado com os anos de 2019 e 2020, e que a entrada de novos processos contra a companhia disparou 82% no primeiro semestre em relação à primeira metade do ano passado. Com isso, a empresa montou uma provisão de 2,5 bilhões de reais ao final de setembro com relação a esses processos, ante uma provisão que era de 1,2 bilhões em junho. Via afirmou no balanço que os processos decorrem principalmente de demissões promovidas pela empresa desde 2011, em uma estratégia de enxugamento do quadro de pessoal para melhorar a sua rentabilidade, e que contratou uma consultoria especializada para ajudá-la a criar um plano de ação sobre as ações trabalhistas. Com a revisão, o EBITDA ajustado da empresa ficou negativo em 342 milhões de reais no trimestre. Em termos operacionais, a Via teve um lucro de 101 milhões no terceiro trimestre, praticamente em linha com o resultado positivo de um ano anterior. A Via, que está investindo na criação de um ecossistema de vendas formado por ativos digitais e físicos, divulgou um crescimento de vendas brutas totais de 5,7% no trimestre, pressionado pela queda de 14,3% no desempenho de lojas físicas. Porém, as vendas digitais próprias ou de terceiros tiveram um crescimento de 34,7%, chegando a 6,6 bilhões de reais, aumentando a participação nas vendas totais do grupo em 12,9 pontos percentuais. E o último resultado do dia vai ser da Disney, que veio abaixo de todas as expectativas dos analistas. Ela teve um lucro ajustado por ação de 37 cents, eram esperados 51 cents. A receita veio em 18,53 bilhões de dólares, o esperado era 18,79. A empresa ganhou 2,1 milhões de assinantes da Disney Plus, chegando a um total de assinantes de 118,1 milhões. Porém, havia estimativas que a companhia chegaria a 125,4 milhões no total de assinantes do Disney Plus. A companhia também reiterou o objetivo de alcançar 230 a 260 milhões de assinantes no Disney Plus até 2024. A receita média por assinante do Disney Plus veio em 4 dólares e 12 cents, uma queda de 9% com relação ao ano anterior. Isso se dá devido à promoção da Disney Plus e Hotstar, um pacote que está rolando na Indonésia e na Índia. Na call de resultados, a companhia também deu um aceno aos seus esforços para criar seu próprio metaverso, um tipo de experiência de realidade virtual imersiva que diversas companhias têm investido em. Os seus parques mostraram um pouco de recuperação desde a pandemia e tiveram seu primeiro lucro operacional desde que a pandemia começou. Essa unidade do negócio, que inclui parques, hotéis e seus produtos vendidos, viu um crescimento de receita de 26%, chegando a 5,45 bilhões de dólares. E vamos aos destaques do dia no Ibovespa. Em primeiro lugar, nas subidas, nós temos Melius subindo 10,34%. Logo em seguida, Azul subindo 9,83%, CSN subindo 7,46%, Banco Pan subindo 7,39% e Banco Inter subindo 6,62%. Dentre as quedas, nós temos a Via caindo 12,48% depois do seu resultado, a Minerva caindo 5,25%, a Braskem caindo 2,94%, a Taesa caindo 2,4% também depois do seu resultado, que na minha opinião não veio horrível, mas também não veio muito bom. Raia Drogasil está caindo 2,39% e Banco do Brasil caindo 1,92%. Destaque aqui para Magalu subindo 4,8%, apesar da notícia do varejo. Lojas Americanas também subindo 3,1%, então eu imagino que uma parte do capital que estava em Via com o resultado e a notícia que a gente comentou tenha sido realocado em outras varejistas. Agora vamos para o fechamento do Ibovespa. Hoje ele subiu 1,54%. A gente vê aqui que ele conseguiu fechar acima dessa linha de Fibonacci, chegou a ficar acima da média móvel de 20 dias e voltou, fechou o dia bem em cima da média móvel de 20 dias. O nosso índice ESG subiu 1,36% e o nosso índice de Small Caps subiu 2,24%. Apesar do dia bom para as ações, o índice de fundos imobiliários caiu 0,2%. O S&P 500 fechou praticamente no 0 a 0, subindo 0,06%. Na madrugada, como eu tinha citado na notícia anterior, o índice de Hong Kong subiu 1,01%. Destaque hoje. Vou destacar hoje também o título de 10 anos do Tesouro Americano, que fechou pagando 1,59% ao ano, uma subida de 2,74% no segundo dia de alta forte. Agora, uma divergência feliz é o índice do dólar subindo 0,3% e o dólar em reais caindo 1,85% a R$ 5,38.
centavos. Nas criptomoedas, até então, o Bitcoin está mais ou menos no 0 a 0, aqui no mesmo nível que foi a máxima histórica dele lá de 14 de abril, aos 65.028 dólares. Eu sei que isso pode ser um momento talvez até um pouco assustador para alguns investidores mais novos, mas é bom a gente consolidar bastante esse nível aqui como suporte antes de seguir fazendo outras altas. Então é isso, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã.